vai resolver usando a lei de Fourier e aplicar em dois tipos de superfícies e para calcular o fluxo de calor através dessas superfícies. Uma superfície vai ser cilíndrica, né? E a outra vai ser uma superfície esférica. A gente vai considerar que essas superfícies na verdade são cascas, né? Que existe uma certa espessura. Eu vou considerar o raio interno, R1, e o raio externo. E eu vou considerar tanto no cilindro como na esfera suas superfícies laterais. Então, fluxo de calor, imaginemos que a temperatura interna é maior, T1 é maior que T2, a gente vai partir dessa ideia. Vamos resolver primeiro o cilindro, T1 maior que T2. Então, se você tem uma temperatura maior interna, você tem um fluxo de calor saindo dessa superfície cilíndrica, né? Tem um fluxo de calor saindo da região mais quente, interna, para a região mais fria que está na parte de fora. Então, esse fluxo de calor eu vou posso chamar de Q ponto, né, que é a variação da quantidade de calor num certo intervalo de tempo. Então, vou chamar de Q ponto a partir de agora. E a expressão para a lei de Fourier vai ser essa aqui. O fluxo de calor é menos a condutividade desse material vezes a área vezes a variação de temperatura. Eu vou chamar de dt dx, que a gente vai integrar, né, desde a espessura, desde o raio inicial até o raio final, até o R2. Então isso aqui é um gradiente de temperatura, na verdade. E partindo dessa ideia, como eu não vou considerar em qualquer direção esse dx, né, na verdade a espessura, então eu vou colocar um dr como sendo o raio desse cilindro. Então vai ser um gradiente de temperatura e aqui é o fluxo de calor, a expressão da lei de Fourier, tá bom? Vamos substituir. Então o fluxo de calor vai ser menos a condutividade, a área da superfície esférica a gente já obteve aqui, né, no caso do superfície cilíndrica, desculpa, 2π vezes o raio do cilindro, né, vezes a altura que é L, dt dr. Eu vou passar o dr multiplicando pelo fluxo, então a gente vai obter essa expressão. E esse R aqui, vou passar o dr multiplicado pelo fluxo, dr, e esse R, que é o raio do cilindro, eu vou passar já dividindo para cá. Então vai ficar aqui. Pronto. Vai ficar 2π vezes L dt. Ok, vai ficar dessa forma. A gente, novamente, como a gente está usando a lei de Fourier, a gente está considerando um fluxo de calor de dentro para fora, um fluxo de calor constante, né? Um regime estacionário ou um regime permanente, que a gente chama. Tá? Então esse fluxo de calor, eu vou integrar dos dois lados, d ponto integral em R, que é o raio, né? Desde um raio inicial até um raio final, ou seja, de R1 a R2, e do lado de lá, vou colocar tudo que for constante para fora, vai ficar cá, 2π L, esse é o comprimento desse cilindro, integral em dt, desde a temperatura T1 até a temperatura T2 externa. Ok, para essas integrais eu vou resolver dos dois lados e achar o fluxo de calor, expressão final. Vou colocar desse lado. Então aqui desse lado vai ficar fluxo de calor. Essa integral, 1 sobre R, isso aqui é o log natural, né? 1 sobre x dx. A gente já tinha resolvido antes. Deixa eu colocar aqui só como um lembrete. 1 sobre x dx, a integral disso aqui vai dar o log de x, os modos de x mais uma constante. Isso para integrar indefinida. Ok? Aqui a mesma coisa. Então vai ficar assim, o log natural de R, desde um R1, um R variando desde um R1 até o R2, né, o raio interno e o raio externo, que é igual isso aqui, copiando mais uma vez,
2πl. Essa integral em dt vai dar t de t1 até t2. Então, limite superior menos limite inferior. T1 menos T2 menos T1. Ok. Feito isso, deixa eu ajeitar um pouco essa expressão. Fluxo. Aqui vai dar o log natural do limite superior. Vou colocar um parênteses. Log de R2 menos o log do limite inferior, R1. Eu posso já passar esse termo aqui, mas vou passar na segunda vez. Da K, 2π, L, diferença de temperatura. Repetir mais uma vez. E aqui, finalmente, essa diferença de logaritmo, né, dá o quociente. Então vai ficar aqui ponto, fluxo de calor, log natural, o quociente de R2 por R1. Esse termo por esse. Que é igual, repete novamente aqui. Diferença de temperatura. Então a gente está repetindo esse lado direito, né, 3 vezes, repetimos. Ajeitamos o lado esquerdo. E finalmente eu posso passar dividindo esse termo para o log natural. E aí eu encontro a expressão do fluxo de calor para uma superfície cilíndrica. Ok? Eu vou passar esse termo aqui, do lado de lá, que é constante. Então vai ficar esse menos aqui, a gente pode multiplicar por esse parêntese aqui. Então vai ficar assim. Em cima 2π, colocando em ordem KL, T1 menos T2, temperatura maior, menos a temperatura menor, multipliquei por menos, né, dividido pelo log natural desse termo, dessa quantidade, R2, R1. Então essa expressão, no caso da superfície cilíndrica, do fluxo de calor. Então essa representa a quantidade de calor no tempo. Para fazer uma comparação, a gente vai comparar o fluxo de calor para uma superfície cilíndrica, né, e uma superfície esférica agora. Vamos deixar no quadro isso aqui. Vamos calcular agora por causa da esfera. A esfera a gente já sabe a área da superfície, né, a área superficial da esfera, isso aqui, a gente vai precisar. E vamos começar do mesmo modo que começamos aqui, usando essa expressão inicial da lei de Fourier. Né? Então vai ficar assim. O fluxo de calor, que é ponto, quantidade de calor no tempo, é igual a menos K, condutividade térmica, área, gradiente de temperatura. Vou chamar R também, que seria o raio genérico da esfera, né? E que ponto, substituindo aqui agora a área superficial da esfera, esse A, seria 4πr ao quadrado, 4πr ao quadrado, dt, dr, gradiente de temperatura. Vou passar novamente o r ao quadrado, dr para cá, dividindo pelo fluxo, né? Então vai passar invertendo, vai ficar assim, dr em cima e r ao quadrado embaixo. Do lado direito vai ficar menos condutividade 4π dt. Então eu tenho a expressão que eu obtive exatamente aqui no cilindro, eu obtive agora na esfera. Vou integrar dos dois lados em R e na temperatura. E aí, deixa esse passo aqui, que ponto. A integral dr sobre r quadrado, desde um R1, que é o raio interno, até um R2, que é o raio externo, é igual a menos K 4π, constante, integral em dt, temperatura que varia desde uma temperatura interna T1 até uma temperatura externa T2. Novamente, T1 até T2. Então resolvemos a integral dos dois lados, passar uma linha aqui. Então desse lado vai ficar que ponto. Essa integral aqui, eu vou passar o R para cima, então vai ficar a integral de R a menos 2. Eu vou somar mais um, vou fazer isso aqui. Essa integral de R a menos 2 dr. E é o resultado disso aqui, fazendo logo
aqui do lado, vai ficar RA menos 2 mais 1 dividido por menos 2 mais 1. Né? E menos 2 mais 1 dá menos 1. Isso aqui vai ficar RA menos 1 dividido por menos 1. Ou seja, vai ficar assim. Vai ficar menos R elevado a menos 1. Ok? Então o resultado dessa integral a gente pode fazer depois separadamente, mas colocando o resultado direto aqui, vai ficar menos R a menos 1, resultado integral, desde um R1 até um R2, né? Variando de R1 até R2. Do lado direito, você tem essas constantes, menos 4π vezes k. Integral em dt vai dar t, desde um t1 até t2, então isso aqui vai ficar temperatura, limite superior menos limite inferior. Esse menos pode entrar dentro do parêntese, e aí ficamos com menos, vou colocar esse menos depois, fluxo e calor. Quando eu substituir o limite superior aqui no R, então vai ficar menos R2 a menos 1, menos o limite inferior. Então vou colocar uma chave aqui para não confundir. Menos o limite inferior. R1 substituindo aqui no R. Vai ficar menos R1 a menos 1. Ok? Então, cuidado nessa substituição, porque o R é R2 menos o R1. Que é igual, esse menos multiplicando vai ficar 4π vezes K, 4π vezes K, o menos foi dentro do parênteses, T1 menos T2. Novamente, temperatura maior menos a temperatura menor. Temperatura maior interna, o fluxo de calor está saindo. E aí, resolvendo esse colchete aqui, então, fluxo de calor ponto vai ser... Aqui eu posso passar esse R2 para baixo, que é o expoente negativo, então vai ficar menos 1 sobre R2. Aqui menos com menos dá mais. Aqui é 1 sobre R1. Aqui do lado de lá, do lado direito, repete novamente. 4π, K, condutividade, diferença de temperatura. O último passo aqui, eu vou apagar esse lado esquerdo aqui e fazer, colocar a expressão final da lei de Fourier para uma esfera, né? O fluxo de calor de uma esfera. Então vai ficar Q ponto, que é o fluxo de calor. Eu vou passar esse termo dividindo para lá, vai ficar 4π vezes a condutividade, diferença de temperatura, a temperatura maior menos a temperatura menor, copiando exatamente o que está aqui, dividido tudo isso por esse termo aqui. Vou colocar na ordem 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Ok? É isso. Então, temos aí a expressão para a lei de Fourier, o fluxo de calor na superfície esférica aqui. Bem, então a gente tem que medir a parte de cima foi para o cilindro, a parte de baixo foi para a esfera, ok? Vamos ver o resultado, a gente pode fazer uma comparação. As superfícies geometricamente mudam, então você tem um fluxo de calor, um resultado final diferente, por causa dessa mudança geométrica, né? Ok, então...